Olá, hoje a gente mergulha num momento assim de crise total e reconstrução forçada. O reinado de Roboão, logo depois que o reino de Israel simplesmente se parte ao meio. Exato. Nossas fontes são trechos do livro de 2 Crônicas, capítulo 11, e algumas notas de estudo para ajudar a conectar os pontos. A missão aqui é tentar entender como um líder que já começa com uma perda catastrófica consegue não só sobreviver, mas solidificar o que sobrou. Pois é, o cenário é de caos absoluto. O Reino Unido, aquele auge do poder de Davi e Salomão, acabou, quebrou, e Roboão, o filho de Salomão, perdeu 10 das 12 tribos para o rival dele, Jeroboão. E muito por causa da própria arrogância, né? E ele não quis ouvir os conselheiros. Exato. Ele fica só com o sul, basicamente Judá, e a pequena tribo de Benjamim. A humilhação é gigantesca. Então ele está prestes a fazer o que qualquer rei orgulhoso faria. Uma guerra civil. Exato. Tentar pegar tudo de volta na marra. A grande questão é, como se recupera de uma derrota dessas? Ou melhor, é possível se recuperar? E é aí que a nossa análise começa. Com o que parecia ser o estopim de uma guerra sangrenta, Roboão não aceita a derrota de jeito nenhum. Ele reúne um exército que, assim, não é para brincadeira. 180 mil guerreiros de elite das tribos de Judá e Benjamim. O texto diz que eram homens destros na guerra. Ou seja, não era blefe. Não era blefe. O objetivo era claríssimo: marchar para o norte, esmagar a rebelião e restaurar o reino unificado. Tudo apontava para um conflito fratricida. Só que aí acontece a primeira grande virada da história. Quando a máquina de guerra está pronta para avançar, a coisa toda é interrompida. E não é por diplomacia. Não, nada disso. Não é um acordo de paz, nem uma manobra militar. Segundo a narrativa, a intervenção vem de cima. A palavra de Deus chega através de um profeta chamado Semaías, e a mensagem é curta e grossa, direto para Roboão. E que mensagem, né? É um balde de água fria. Total. O profeta diz: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, porque de mim proveio isso. Peraí, isso muda tudo. Completamente. A separação do reino não foi só uma rebelião política, foi um julgamento divino. E o mais impressionante é o que acontece depois. Sim. O texto diz que eles ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Simples assim. O exército inteiro dá meia volta e vai para casa. Imagina a cena. Imagino. Mas a gente precisa entender o que essa obediência significa na prática. Não foi tipo uma conversão espiritual repentina. Certo. As notas de estudo que a gente tem lembram que a própria divisão foi uma punição pela arrogância de Roboão dias antes. Então, essa obediência aqui, ela é forçada. É ele sendo obrigado a engolir o orgulho e aceitar a nova realidade. Faz sentido. A reconstrução do reino dele começa não com uma vitória, mas com a aceitação de uma perda que, segundo a fonte, foi decretada por uma autoridade que ele não podia desafiar. Ok, então ele é proibido de lutar. Eu até esperaria que ele ficasse ali, emoendo a derrota, mas o que ele faz em seguida é o que me parece o movimento mais inteligente até agora. Ele muda o foco completamente. Exato. Se não posso atacar, vou me defender. E não é uma defesa qualquer. Não mesmo. Ele iniciou um projeto massivo de infraestrutura militar. Um programa nacional de fortificação. O texto lista várias cidades. E não é uma lista aleatória, né? Ele não só reforçou cidades óbvias como Belém e Hebrom, mas criou um verdadeiro cinturão de defesa. Fortificou pontos estratégicos na fronteira oeste, como Gate e Laques, que eram a porta de entrada para as invasões. Dos filisteus, provavelmente. Provavelmente. E fortificou outras no sul para se proteger do Egito. Era um plano, assim, de defesa em profundidade, não são muros aleatórios. E era muito mais do que só construir muros, né? Ele estava pensando em logística de guerra. Sem dúvida. Cada uma dessas cidades se tornou uma base militar autossuficiente, ele colocou comandantes leais em cada uma e, mais importante, criou depósitos estratégicos de suprimentos. Mantimentos, azeite, vinho. Exato.
E, claro, arsenais cheios de escudos e lanças. Ele estava se preparando para um cenário de cerco prolongado. Entendi. Se um inimigo invadisse, não conseguiria tomar a capital, Jerusalém, de uma vez. Teria que passar por essa rede de fortalezas, uma por uma. Entendo a lógica de se tornar um porco-espinho, sabe? Ficar tão difícil de atacar que ninguém nem tenta. Mas isso não é também uma admissão de derrota? Ao focar só na defesa, ele não estava na prática desistindo do Reino Unido para sempre? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é sim e não. Sim, é uma aceitação tática da nova realidade. O sonho de reconquistar tudo ficou para trás. A única coisa que importava era garantir que o que restou não desmoronasse. Certo. Mas, por outro lado, é uma lição clássica de liderança em crise. A humilhação forçou ele a abandonar o ego e adotar um modo de sobrevivência. Muitos líderes e até empresas só encontram foco real depois de uma falha catastrófica, sabe? Sim, faz sentido. Com o reino fisicamente seguro por fora, acontece algo que ele provavelmente não previu. O reino dele começa a ser fortalecido por dentro, e por um fator completamente diferente. Uma migração em massa. Uma migração em massa, e não era qualquer tipo de gente que estava se mudando para ajudar. Exatamente. Acontece um êxodo da elite intelectual e religiosa do Reino do Norte. O texto diz que os sacerdotes e os levitas de todo Israel começam a abandonar suas terras, suas casas e se mudar para o território de Roboão. Isso era um golpe gigantesco. Imenso. Perder essa gente era como um país hoje perder todos os seus juízes, professores e administradores culturais de uma vez só. Peraí, me explica isso. Jeroboão, o rei do norte, simplesmente expulsa a elite religiosa e eles vão direto para o reino rival. Isso parece um erro político colossal. Um tiro no pé, né? Total. Por que ele faria algo que beneficiaria o inimigo dele? Do nosso ponto de vista, parece loucura, mas do ponto de vista de Jeroboão, era uma necessidade política urgente. Pensa bem, o centro da fé era o templo em Jerusalém. Que estava no território do inimigo. Exato. Se o povo do norte continuasse a descer para Jerusalém para os festivais religiosos, a lealdade deles acabaria voltando para a casa de Davi, entende? Ah, claro. Ele precisava cortar esse laço. A qualquer custo, para consolidar o novo reino dele. E a solução dele foi? Criar uma religião alternativa. Exatamente, ele cria 2 novos centros de adoração, um no norte e outro no sul do reino dele, e coloca bezerros de ouro. E para comandar essa nova religião estatal, ele institui seus próprios sacerdotes, gente que não era da tribo de Levi, quebrando uma tradição de séculos. Então ele basicamente disse para os sacerdotes e levitas oficiais: vocês não servem mais. Sim, foi um cálculo político de curto prazo para garantir a independência. Ele só não contava com o efeito colateral. Que foi essa migração em massa. E o mais interessante é que não foram só os líderes religiosos. Não mesmo. O texto diz que, seguindo o exemplo deles, pessoas de todas as tribos do norte que tinham o coração resolvido ao buscar o Senhor, também fizeram as malas e foram para ajudar. Basicamente os mais devotos, os que levavam a fé a sério. Sim. E o resultado disso para o Roboão é imenso. O texto é bem claro. Essa migração fortaleceu o reino de Judá e firmou o poder de Roboão durante 3 anos. Uau! E o motivo também é explícito, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Olha o que aconteceu. Jeroboão, ao tentar criar uma identidade política separada, acabou entregando toda a identidade espiritual e a legitimidade histórica para o seu rival. Roboão, sem mover uma palha, recebe o capital moral, intelectual e demográfico mais qualificado da nação. Exatamente. Judá deixa de ser o que sobrou e se torna o bastião da fé. O único lugar onde a aliança com Deus, segundo a tradição, podia ser mantida. Certo. Então, com o reino fisicamente seguro por fora e espiritualmente fortalecido por dentro, Roboão se volta para a última fonte de instabilidade que poderia destruir tudo. A própria casa. A própria casa. Um reino seguro por fora não vale nada se ele implode com disputas de sucessão. Pois é, e a família dele era
um potencial barril de pólvora. O texto nos dá os números. 18 esposas, 60 concubinas. E dessa união, 28 filhos e 60 filhas. É uma corte enorme. E a história da monarquia de Israel, especialmente a do avô dele, Davi, era cheia de exemplos de como filhos de reis podiam causar guerras civis terríveis. A rebelião de Absalão. O maior trauma do reinado de Davi. E o texto destaca que Roboão tinha uma esposa favorita, Maaca, neta de Absalão. Só isso já é uma pequena ironia, né? Uma grande ironia. Mas o que ele faz para gerenciar essa família enorme é que chama atenção. Aqui ele parece ter aprendido alguma coisa. Ele demonstra uma sagacidade política que ele não tinha no início. Primeira coisa, ele define a linha de sucessão de forma inequívoca. Ele nomeia Abias, o filho da esposa favorita, como príncipe herdeiro. Fim da discussão. Sem espaço para ambiguidade. Ok, isso resolve a questão do herdeiro. Mas e os outros 27 filhos? Um bando de príncipes com sangue real, sem muita ocupação, vivendo na capital. É a receita perfeita para o desastre. Exatamente. E é aí que ele usa sua rede de cidades fortificadas de uma maneira genial. Ele não as usou só para a defesa externa, mas também para a estabilidade interna. Ele distribuiu os outros filhos por todas as cidades fortificadas. Ah, que jogada inteligente. Brilhante, né? Ele os mantém longe do centro do poder em Jerusalém, onde poderiam formar facções. Exatamente. Mas ao mesmo tempo lhes dá poder, prestígio e responsabilidade. Perfeito. Não são príncipes desocupados. São administradores importantes do reino. E tem mais. O texto diz que ele lhes deu mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Em outras palavras, ele os manteve ricos, ocupados, casados e satisfeitos. Deu a eles poder local, mas não poder central. O texto resume toda essa estratégia com uma frase. Ele usou de prudência. Ao fazer isso, Roboão estava ativamente neutralizando a maior ameaça interna ao seu reino e garantindo uma transição de poder pacífica, coisa que o avô dele, Davi, não conseguiu fazer sem muito sangue. É uma reviravolta e tanto. Se a gente recapitula a jornada de Roboão só neste capítulo, é impressionante. Ele começa como um rei derrotado, humilhado, prestes a mergulhar a nação numa guerra. Aí ele obedece a uma ordem que o força a recuar, se transforma num construtor pragmático, em seguida assiste de camarote a uma crise de fé no reino vizinho que acaba fortalecendo o seu. Exato. E por fim gerencia sua complexa dinâmica familiar com uma astúcia incrível para garantir a paz. É uma história notável de recuperação e consolidação. Sem dúvida, e isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além da história de um rei. O que a gente vê aqui é como a fragmentação geográfica do reino de Israel levou a uma consolidação ideológica e espiritual no reino de Judá. Certo. Roboão perdeu a maior parte do território, da população, dos recursos. Mas, por causa das ações do seu rival, Judá se tornou o centro absoluto da identidade nacional. Todos os símbolos importantes, o templo, o sacerdócio legítimo, a linhagem de Davi, ficaram concentrados no seu pequeno reino. Verdade. E isso nos força a perguntar o que de fato constitui a essência de uma nação ou de um povo. É o seu território? Sua força militar? Ou são as crenças, os valores e as instituições que unem as pessoas? Naquele momento da história, a crise forçou uma resposta. E a resposta para Judá foi que a identidade deles não estava no tamanho da terra, mas na força da sua fé e das suas tradições.